Fala, Lelesques! Tudo bem com vocês? Um prazerzaço estar aqui de volta. Tava com saudade de estar aqui nesse espaço com vocês no YouTube. E hoje eu venho para a minha missão, que é trabalhar o conto da UERJ. Fiz ano passado com o Quincas Borba, recebi feedbacks maravilhosos, a galera foi muito bem. E minha intenção é te ajudar de novo, te elucidar, te dar as ideias para você compreender esse conto. Não se engane de achar só porque são 5 páginas, 6 páginas, um conto só, que a sua missão é tranquila. Na verdade, se eu fosse comparar o tipo de leitura que a gente está fazendo agora para essa prova com as do ano passado, com as Crônicas do Veríssimo, ou até mesmo aquele romance do Machado de Assis, ou por que não, Senhora, do Alencar, eu acho que se a gente fosse comparar em nível de dificuldade, certamente no primeiro exame, a nível de texto, não digo em relação à prova, mas em nível de texto, esse é o texto mais difícil. É um texto muito complexo, é um texto que tem muitas minúcias, então não adianta você só ler 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 20 vezes, você precisa compreender. E eu sei que nem sempre a gente tem as ferramentas para conseguir decodificar todo esse texto, e por isso que eu tô aqui. Eu vim para te ajudar, eu vim para esclarecer muitas coisas para vocês, beleza? E aqui o meu critério é a compreensão do texto. Eu não quero ficar divagando, eu não quero tirar coisas que eu acharei interessante, eu quero simplesmente focar na leitura, na escrita, e o que a escrita revela, o que a escrita traz de ideia, já que a nossa análise é uma análise literária, uma análise linguística. Eu não faço aqui uma análise sociológica, apesar de também poder fazer, eu não faço aqui uma análise filosófica, apesar de também poder fazer, mas a nossa análise é linguística, e é claro que outras correntes do saber podem ser aplicadas aqui nesse processo. Então, eu vou ler fragmento por fragmento com vocês, vou tirando as ideias e a partir do texto, e somente do texto, eu vou chegando às ideias. Eu digo isso porque a gente pode muito bem tirar alguns acontecimentos que ocorrem aí no conto e eu acho que é isso, eu interpreto desse jeito e tal, e não é esse o ponto. A UERJ ela é muito categórica, ela é muito incisiva quanto ao sentido que o texto traz. Tudo bem? Mas antes de começar, fica aqui um recado para vocês, uma dica muito boa. Eu vou analisar aqui o conto com vocês, vou trabalhar as ideias e tal, mas se você quiser aprofundar em termos de prática, em termos de questão, como é que a UERJ poderia cobrar isso? Eu estou com o meu curso de linguagens, um curso que ele é muito diferente do que tem no mercado, porque normalmente você tem cursos que trazem questões sobre o livro e, na verdade, o meu curso ele divide por tópicos, por conteúdos que aparecem na UERJ. O conteúdos? Sim, a UERJ cobra conteúdos, a UERJ cobra abordagens textuais, abordagens literárias, abordagens gramaticais que são recorrentes. E se você quer saber mais sobre isso, como acontecem esses conteúdos, como a prova tem um padrão, você tem que fazer esse curso, porque esse curso ele vai te ensinar o que é a prova da UERJ, à luz, obviamente, do conto O Amor, com questões inéditas. Então não são só questões inéditas, mas são questões inéditas divididas por tópicos, beleza? Então não perde, cara, vai lá, manda mensagem para mim no Instagram que eu vou te receber, eu vou te responder com o maior prazer, tudo bem? Então vamos começar, galera. Olha só, para a aula de hoje, a gente precisa concentrar, vamos botar assim, a gente precisa dividir essa aula de hoje em 3 grandes áreas do saber. Primeira grande área do saber, a construção narrativa. Segunda grande área do saber, linguagem. Terceira grande área é o contexto. Então, na verdade, tudo que eu falar vai estar entrelaçado. Quando eu estiver falando de algum tópico, por exemplo, quando eu falar da construção narrativa, eu estou falando também da linguagem e estou falando também do contexto. Quando eu falo da linguagem, eu estou falando da narrativa e também falando do contexto, e assim vai, nessa dinâmica. É claro que por didática, eu vou falar primeiro na questão narrativa, depois eu falo da questão da linguagem, depois da questão do contexto. Mas, de novo, em cada tópico, esses assuntos eles vão se interrelacionar, beleza? Bom, então é isso. Para analisar o conto, para a gente fazer bem a prova, para a gente entender esse texto literário, eu tenho que entender como esse conto ele é trabalhado nessas 3 dimensões. Vamos começar? Vamos lá, então quero começar pela construção narrativa.
Aqui, eu estou pegando claramente os elementos narrativos e como esses elementos eles contribuem para a significação do conto. A gente sempre está concentrado no que a UERJ pode trazer como questão. E a UERJ, ela prioriza muito o gênero textual. Como assim gênero textual, Hugo? Ela pode trabalhar uma questão que envolve o narrador, que envolve o espaço, que envolve o tempo, que envolve o tipo de personagem, que envolve o enredo. Então, conhecer esses elementos aplicados à leitura nos dá uma grande ferramenta para conseguir compreender, tudo bem? Mas, antes de entrar propriamente no texto narrativo, eu queria comentar com vocês sobre o estilo literário da Clarice. E aí, cabe aqui uma observação, tá? Eu vou voltar ao que eu falei no início da aula. Eu falei no início da aula que se eu comparar o nível de dificuldade para a leitura desse texto de agora, desse conto, com os demais textos que já apareceram na prova da UERJ, certamente esse texto ganha em termos de dificuldade. É um texto muito complexo. Então, se é um texto muito complexo, eu preciso trazer um pouco desse estilo, porque a Clarice, ela claramente tem um estilo muito próprio. E aí, uma vez que eu conheço esse estilo, é mais fácil de trabalhar essa leitura, tudo bem? Porque se eu não conhecer ali os padrões literários, se eu não conhecer ali as tendências da narrativa da Clarice, talvez eu possa ficar um pouco perdido. Então, para começar, para dar o start aqui, como que a Clarice normalmente arquiteta, constrói o seu texto literário? Bom, primeiro, Clarice Lispector, ela é muito complexa em toda a sua concepção de humanidade, mas ela também carrega muitas culturas. A cultura judaica está dentro da literatura dela, a sua vivência aqui no Brasil também influencia bastante essa cultura. Bom, mas falando propriamente do estilo dela. Normalmente as narrativas da Clarice não são narrativas muito dinâmicas no que tange aos acontecimentos externos, às ações. Você não tem uma sequência muito bruta, muito intensa de ações. Porque, na verdade, se você fizer, às vezes, um resumo de uma obra, não tem muita coisa acontecendo. Vou te dar um exemplo de um romance dela chamado A Paixão Segundo GH. Nesse romance, basicamente, GH, que é uma mulher mais velha, que vive numa casa muito grande, aparentemente luxuosa na Zona Sul, ela abre ali algum cômodo da casa e se depara com um animal muito nojento, que a gente normalmente associa a uma barata. E ali ela tem várias reflexões. Basicamente, a gente está nesse ponto aí, nesse campo aí de ações. E aí a narrativa é toda na cabeça da personagem. Não é muito diferente do que acontece aí no Conto O Amor. É claro que há ações, tá? A gente tem ambientes que vão se diversificando durante a história, o que configuram algumas ações, mas o predomínio não está no ambiente, o predomínio não está nas ações, ele está no que se passa na mente da personagem. Por isso que muitas vezes a narrativa dela se torna um pouco subjetiva, se torna um pouco mais intimista, porque uma vez que você fala sobre o que pensa o personagem, a tendência é ser algo mais íntimo, mais lírico, mais subjetivo mesmo, tá, pessoal? É só você pensar que quando você fala sobre você, não sei se algum dia você já se sentou no divã diante de um psicólogo, se você já se abriu com os teus amigos, com teu pai, com a tua mãe, com seu namorado, com seu esposo, com a sua esposa. Não sei se um dia você já fez isso, mas falar sobre si sempre é algo muito complexo, sempre é algo muito subjetivo. E é exatamente isso que os personagens fazem e é que a Clarice consegue fazer muito bem através da linguagem. Mas isso é feito por um narrador onisciente, porque se você parar para pensar, se a ação acontece na cabeça da personagem, você não tem, talvez, muitas falas da personagem, você não tem muitas proposições da personagem. E aí, normalmente a personagem ela está calada, ela está vivenciando cada momento ali narrativo, e aí o narrador é quem vai explorar isso. Então o narrador tem diversas funções ali na história. O narrador onisciente, ele vai
nesse contexto de entrar na mente da personagem, de comentar o que ela pensa, ele estabelece um fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? É quando o pensamento ele começa a se desencadear de um jeito, às vezes, muito abrupto, um jeito muito forte, demasiado. Basicamente eu tô pensando pra caramba, não é? Sabe quando você para ali num ônibus, ou no carro, ou em algum meio de transporte, ou até mesmo na rua, tu olha para algum lugar e tu começa a ficar divagando, pensando. Então é basicamente isso, o fluxo de consciência. Normalmente a Clarice, ela traz na história o protagonismo feminino. Isso quer dizer que ela vai trazer o universo da mulher para a história. Inclusive, durante muito tempo, a Clarice foi criticada por não fazer uma arte de engajamento, já que a Clarice escreve ali nos anos 50, 60, 70, momentos aí que o Brasil vivia muitas discussões políticas e discussões sociais. Mas a Clarice faz isso. Ela tem algumas obras que ela traz essa discussão, não é só a Hora da Estrela, que fica explicitamente ali uma discussão social, mas o próprio conto O Amor também, ele pode ser associado a questões sociais, por mais que ele não fale diretamente sobre isso. E aí o que eu estava falando para vocês no início da aula, que aqueles três campos ali de conhecimento, eles se dialogam. Então eu tô falando aqui, por exemplo, da construção narrativa, só que na construção narrativa da Clarice existe uma luz, existe uma referência ali da questão do papel da mulher. E é inegável que nos anos 60 e 70, a discussão do papel da mulher fica muito acentuada durante esse período, beleza? Bom, e aí eu não posso esquecer da engrenagem. Gente, falar de Clarice é falar de epifania, não tem como eu usar outra palavra. A epifania é o que desenvolve a história. Então a história da Clarice normalmente ela segue esse script. Ambienta, fala do personagem, fala do espaço, menciona ali todo o contexto da história, até que, pum, tem um negócio aí que dá uma engrenagem e aí a gente chama isso de epifania. Hugo, eu nunca ouvi falar sobre isso. Beleza, o que é uma epifania? A epifania, normalmente eu gosto de contar, de falar para os meus alunos como se fosse uma revelação. Se eu for explicar aqui epifania no sentido literal da palavra, em todo o sentido filosófico, religioso, eu vou falar muita coisa, tá? Então eu quero falar da maneira prática para a gente resolver isso nesse conto. Então, da maneira prática, vamos pensar que a epifania é uma revelação. Algo foi revelado. Algo que a personagem não sabia, não tinha consciência, é revelado para ela. Essa revelação sempre parte de uma coisa banal, de algo banal do cotidiano. Ele se olha para o cotidiano e essa coisa cotidiana do nada, pum, traz uma revelação. Eu também gosto de dar um exemplo que eu falo em aulas presenciais, que vamos supor que você está ali na rua e você vê um carro, esse carro ultrapassou o sinal. Aí ele foi multado, porque tinha um radar ali de sinal e de velocidade. O que aconteceu ali? Algo banal, um carro atravessou, passou ali o sinal e foi multado, algo cotidiano. Mas eu poderia ter uma epifania a partir disso, poderia ter uma revelação do tipo, cara, às vezes eu sou assim, às vezes eu sou tão apressado, às vezes eu sou tão afoito que eu acabo fazendo uma coisa errada e eu sou punido por isso. Olha isso, de passar o sinal vermelho, eu me coloco como se fosse apressado, assim como aquele cara que passou o sinal vermelho. E a multa é como se fosse a punição para coisas que eu fiz de maneira apressada, que eu fui meio afobado. Então eu tenho uma revelação. Normalmente essa revelação é uma autorrevelação. É uma revelação sobre mim mesmo. Tudo bem? E é isso, mais uma vez, que dá engrenagem para a história da Clarice. A Clarice, ela começa a desenvolver a história, o centro dela, a partir da epifania. Beleza? Bom, então, visto isso, vamos trabalhar o enredo. Vamos ler aqui o enredo com esse óculos. Então agora você coloca um óculos que vai ter isso aqui.
que vai ter na lente desses óculos? Uma narradora que é onisciente, ou um narrador que é onisciente, um personagem que não externa muitas coisas, mas sim nós entramos na mente dessa personagem, por meio desse narrador onisciente, com um protagonismo feminino, num fluxo de consciência em que a personagem vai fazer várias reflexões durante a história, com uma engrenagem a partir de epifanias, uma revelação que a personagem tem a partir de algo banal. Tudo bem? E aí o produto, cada história vai entregar de maneira diferente. Bom, vamos começar então na história? Beleza. Vamos começar aqui, nosso primeiro tópico do enredo sobre a rotina da Ana. Como você está aqui comigo, eu imagino que você já deva ter lido alguma coisa. Se você não leu nada, então vamos comigo. Vamos conferir aqui, tá? Então, para você que leu, você sabe que a história começa com a rotina da Ana. A Ana é uma personagem, é a nossa protagonista. Essa personagem, ela é uma mãe, tem filhos, um marido, cuida da sua casa. Então, vamos colocar aqui à luz do contexto. No contexto, é o típico papel social de uma mulher na década de 60, aqui no Rio de Janeiro. Assim, uma mulher que cuida dos filhos e cuida do marido e cuida da casa. Não muito diferente da realidade de algumas mulheres hoje. Eu estou aqui gravando esse vídeo em 2025. Não muito diferente de hoje em 2025. Claro que não na mesma proporção, não na mesma concepção, mas ainda existe esse padrão, ok? E, como prometi a vocês, a nossa análise tem que ser fidedigna ao texto. Então, vou analisar com vocês o texto. Vamos começar lendo aqui esse fragmento? Ele fala assim: um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Vamos dar uma ênfase aqui nessas palavras? Ó, um pouco cansada. A Ana está cansada. Pode ser pouco, mas existe um cansaço aí. As compras deformando o saco, e aí, se a gente pensar no sentido mais literal, seria talvez o saco tá rasgando, porque deve ter muitas coisas, a compra deve estar pesada. Isso é a situação mais próxima ali do que está escrito, tá? Qualquer coisa fora disso, a gente pode interpretar, mas aí cabe a interpretação de cada um. Aí, a Ana subiu no bonde, beleza, tá ali na sua rotina, no seu cotidiano, e ela fica no banco assim, ó, procurando. Sabe quando tu tá cansado? E agora eu falo com o trabalhador, tá? Não tô falando com a galera que é privilegiada, não. Trabalhador que pega ônibus, pega BRT, pega metrô. Se bem que no metrô, às vezes, às 6 horas não tem como tu deitar, né? Você só tem que ficar como você ficar ali esmagado com as pessoas. Você aí, que é trabalhador, que sabe os perrengues do dia a dia, sabe quando chega ali no transporte, isso aqui, tipo, ai, cara, só queria deitar, só queria descansar, tá cansado, aquela rotina, aquela coisa pesada. Assim tá a Ana. E a Ana procura ali um suspiro. Repara na palavra suspiro, tipo... Sabe aquele milésimo de segundo? Nem sei se eu levei um milésimo de segundos, mas você entendeu a ideia, né? Aquela coisa rápida, tipo... Sabe aquele descanso rápido? Tipo, de meia satisfação. É meia, numeral. Ela tá com uma satisfação pela metade. Então, a Ana está cansada. Existe satisfação, mas também existe, talvez, insatisfação. Já que é meia satisfação, então meia só tem uma parte satisfeita. A outra parte pode estar insatisfeita, a possibilidade. Mas, olha nesse cenário de cansaço. A menção dos filhos. Eu vou supor aí 2 filhos, mas podem ser mais filhos. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui. O contexto é a Ana cansada, ela está procurando satisfação, e junto disso existe relação com os filhos. Então vai se construindo aí o papel materno da Ana. Mas vamos reparar aqui, nessas palavras, ó, os filhos eram bons,
Uma coisa verdadeira e sumarenta. Sumarenta é uma coisa deliciosa, é uma palavra em sentido metafórico. Eles são deliciosos, tem um apreço, tem um gosto, sabe? É legal ter filho, é maneiro ali. Mas ao mesmo tempo, eles exigiam. Olha como é que a palavra é uma palavra autoritária. Não é que eles demandavam, não é que eles necessitavam, mas exigiam. Ó, você tem que estar aqui comigo. E eles exigiam para si instantes cada vez mais completos. Então, eles exigiam o tempo dela. E ainda eram mal criados. Tem mais uma palavra ali de valor depreciativo. Então, você percebe que nesse cenário, nesse fragmento, você tem aqui dois campos semânticos, tem duas percepções sobre essa relação com os filhos. Os filhos trazem boas sensações para Ana, mas ao mesmo tempo desgastam a Ana. E eles exigem para Ana, gente, aquilo que é cada vez mais escasso no século XX e fica mais ainda escasso no século XXI, que é o nosso tempo. O nosso tempo é uma coisa preciosíssima. Gente, tempo vale dinheiro. Inclusive tem essa frase de efeito, tempo é dinheiro. E cada vez mais eu acredito nisso, que o nosso tempo ele é valiosíssimo. Então todo o tempo que a Ana tem, quando os filhos estão em casa, são para os filhos. Olha, eu não sei se você que está me assistindo é mãe. Se você for mãe, eu ficaria muito feliz de você, após esse vídeo aqui, assiste ao vídeo todo, tá? Não para agora não, assiste tudo. Eu queria que você pudesse trazer sua experiência. Como é que sua experiência de maternidade, ela dialoga com esse conto? Porque, na minha percepção, eu não sou mãe, nem mulher, eu estou trazendo aqui de quem está de fora mesmo, mas na minha percepção isso aqui é a síntese do que é maternidade. A mãe, ela ama os filhos, ela tem devoção aos filhos, mas ao mesmo tempo os filhos desgastam, porque criar filho é uma coisa desgastante, exige tempo, exige atenção, exige paciência, exige dinheiro, exige uma série de coisas que vão consumindo ali a natureza da mulher, já que o conto hoje é sobre a mulher, não envolve ali o pai, tá? Então, esse é o cenário. Vamos fazer então uma síntese. Como é que tá a rotina de Ana no início? Ana cansada, é agradável por conta dos filhos e tem ali a síntese do que é maternidade. A maternidade, ela é bonita, mas ao mesmo tempo desafiadora. E é essa imagem, acho que ela consegue sintetizar o que é a Ana. A Ana tá ali na sua sala com filhos e cada vez mais exige atenção. Bom, então baseado nisso, eu vou falar desse tópico agora, que se refere à construção da personagem, tópico que sempre aparece em provas. Você precisa saber como aparece, por isso, mais uma vez, vou dar aqui aquele lobbyzinho. Se você quer saber como isso poderia aparecer numa questão, vai lá no meu Instagram, manda mensagem e se inscreve no meu curso. Agora, como é que se constrói a Ana? Qualquer personagem da Clarice, ela está longe de ser uma personagem simples. Todos os personagens exigem um alto grau de análise. Não é diferente com a Ana nesse conto aqui. Então eu quero propor, apesar de ser B, vou fazer uma observação aqui, o B vai aparecer outras vezes, por mais que eu esteja, sei lá, no G ou no F, eu vou voltar. Por quê? Porque a Ana se desenvolve na história. Isso é comum também na narrativa da Clarice. A Clarice sempre faz altos desenvolvimentos com os personagens, mas com a Ana aqui é muito evidente. Vamos lá. Então, eu quero começar falando sobre a Ana. Primeiro, eu falei da rotina da Ana, ok? Uma rotina que é cansativa, agradável, mas ao mesmo tempo desafiadora, por conta ali da maternidade. Mas e a Ana? Como a Ana está nessa história? Vamos começar agora com ali uma descrição do espaço, ok? Uma descrição despretensiosa, mas a partir dessa descrição você começa a ter algumas reflexões sobre a Ana. Vamos ler comigo? Ó, mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa. Olhando o calmo horizonte, como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Vamos focar nessas palavras aqui? Ó, o vento estava batendo ali, ela podia talvez parar e enxugar a testa, isso porque antes
desse período estava descrevendo o forte calor que fazia no apartamento, mas ela lembrou, olha as coisas banais que vão construindo simbologias. Isso é outro ponto também que eu não mencionei, mas é que a narrativa da Clarice, ela tem muitas metáforas simbólicas, muitas imagens metafóricas que criam alguns símbolos, algumas ideias sobre os personagens. E aqui está uma metáfora simbólica que eu quero ver com vocês. Primeiramente, olha aqui a ideia. A Ana fala que se ela quisesse, ela podia parar e enxugar a testa. Se ela quisesse. Então a Ana tem o poder de escolher tirar ali o suor do seu rosto. Aí ela vai desenvolver essa ideia como um lavrador. A imagem do lavrador. Ela plantar as sementes que tinha na mão. Não outras, mas essa apenas. E cresciam árvores. Vamos entender aqui essa metáfora? A Ana, ela se compara com um lavrador. E aí ela tem o poder de decisão, assim como um lavrador. Como assim, Hugo? Me explica. Olha aqui a metáfora. Ela plantou as sementes, ok? O que acontece normalmente com a semente num solo fértil? Partindo desse pressuposto, que o solo é fértil. Essa semente começa a se desenvolver. E aí, das sementes, se criou a árvore. Vamos ver aqui? Ela plantar as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Então, o ato de plantar a semente, olha aqui a metáfora, a Ana plantou a semente e essa semente se desenvolveu em uma árvore. Ela podia escolher o que ela quisesse. Então, na verdade, a gente está dizendo que a Ana possui o controle da sua vida. Assim como a Ana, assim como um lavrador que semeia e naturalmente aquela semente vai desencadear uma árvore, a Ana também tem esse processo de causa e consequência. Tudo que tem na vida dela, ela escolhe e ela colhe isso. E ela aceita o seu destino. Por que isso? Qual é o destino de uma semente que é plantada? Naturalmente, se desenvolver e virar a árvore ou aquele elemento ali botânico esperado. E eu vou ampliar essa metáfora para confirmar mais ainda. Olha aqui, crescia sua rápida. Vamos dar uma olhadinha nesses verbos? Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque. Cresciam seus filhos. Crescia a mesa com comidas. O marido chegando com jornais, sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Nesse trecho aqui, eu tenho o verbo crescer, que não está sem contexto. O verbo crescer, ele está associado aqui, volta comigo. Aqui. Ela plantou as sementes e cresceu árvores. Então, crescer, ele está no sentido de se desenvolveu. Ele foi a consequência. A consequência de plantar semente é crescer árvore. E agora ela vai ampliar essa metáfora na ideia de que tudo que existe, até da coisa mais banal, como a conversa com o cobrador de luz, ou até mesmo com a água enchendo o tanque, ou até mesmo seus filhos, tudo que tem é um efeito natural da vida, da decisão. A Ana colhe e a Ana planta. A Ana colhe, perdão, fiz a relação errada. A Ana planta e a Ana colhe. Ela planta, ela colhe. Então ela tem controle de tudo que acontece na sua vida. Tudo bem? E aí, essa aí é a extensão da metáfora, do plantio e da colheita. Bom, e aí a narrativa ela vai se desenvolvendo. A gente começou falando ali primeiro sobre a rotina da Ana, depois a gente falou sobre a Ana, e agora a gente começa a falar sobre o momento que a Ana está mais reflexiva. Ok, o que era de ser esperado, porque se a gente falou que a narrativa tem um fluxo de consciência e tem um narrador onisciente, a tendência é que a história ela vá seguir esse fluxo mais reflexivo. Mas o que vai desencadear essa reflexão? Vê comigo aqui? Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui num texto Nada é à Toa, e a Clarice, ela já falou isso várias vezes, que ela gosta de trazer a ideia do mundo através da linguagem. A linguagem é a melhor amiga da Clarice, porque ela utiliza a linguagem para construir as suas concepções. Então, nada na Clarice é à toa.
Tudo na Clarice tem um porquê. E eu quero te provar com base em coisas que já foram escritas. Aqui a gente já falou de plantio, a gente já falou de árvore, já falamos, não é? Lembra ali quando ela falou que ela podia enxugar a testa a hora que ela quisesse e ela se associava a um lavrador, ela plantava as sementes, ela colhia, ela tinha um poder de decisão. Então, aqui se refere às árvores que plantara. Claramente, a ideia que já foi mencionada no texto. Então, tem uma retomada. Olha aí, eu tenho um processo de retomada de sentido sobre a Ana ter o poder de decisão. Então, baseado nessa retomada de metáfora, vamos aplicar. Não é muita loucura, eu não estou fazendo divagações, gente. Eu estou pegando a parte lógica do texto. Se ela já falou de plantio e árvore e deu essa concepção de sentido, que o plantio e árvore é o que ela semeia, o que ela colhe, o que ela pode escolher como decisão, não é nada demais dizer que as árvores que plantara riam dela, é que talvez esse processo de que ela tenha escolha é o motivo de riso. Parou? Pegou comigo? As árvores que plantara riam dela. É claro que há uma personificação aqui, mas as árvores e plantio não estão desconectadas, não estão ali do nada. Elas têm correlação. Então talvez o próprio narrador, a própria narradora estejam antecipando uma ideia desta história, de que talvez a Ana não tenha tanto controle assim, de que talvez a Ana não tenha tanta autenticidade, tanta força como ela imagina que tem, tá? Beleza, então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, por que certa hora da tarde era mais perigosa? O que faz a hora ser perigosa? É só você ver comigo aqui. Quando mais nada precisava de sua força, inquietava-se. Vamos colocar o contexto. Temos aqui uma mãe que cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa e quando mais nada precisava de sua força. O que é nada? O que Ana fazia? O que exigia a força da Ana? Eram as suas tarefas domésticas. Então, quando nada mais tinha para fazer, quando ela estava de bobeira, quando a Ana estava sem nada para fazer, ela ficava inquieta. E o que deixava ela inquieta? Porque nesse momento, a Ana se vê sem utilidade. A falta de utilidade deixa a Ana inquieta, deixa a Ana triste. E é só você pensar, você que está me assistindo aqui, você se acha uma pessoa multitarefa? Tu faz 10 mil coisas ao mesmo tempo no dia? Quando você vai ver, você acordou de manhã cedo, você fez 1 milhão de coisas, almoçou correndo, depois foi estudar, foi trabalhar, ou se você só estudou pra caramba. Tu se vê às vezes meio desgastado pela rotina? Se você é uma pessoa que é multitarefa, se você faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, é bem provável que a hora que você pare, tu sinta uma coisa esquisita. Tem gente que trabalha tanto, que estuda tanto, que na hora de descansar, de ter o seu lazer, ele fica incomodado. Ele não está acostumado com aquilo. Ele está acostumado a ter uma vida robotizada, uma vida de tarefa. O ato de parar, o ato de ter ócio é aquilo que te faz mal. Então a Ana se sente mal pelo fato de parar. Eu já escutei a história, um amigo me contou isso, que é amigo do amigo, né? Então um amigo do amigo falou que estudou durante 5 anos para um concurso público. Ele pagava muito bem. Se não me engano, ele passou para auditor da Receita Federal, acho que foi algo do tipo. Ganhava mais de 20 mil reais de líquido. Que quando ele passou, teoricamente ali seria o fim, né? Ele conseguiria curtir a vida a partir dali, porque ele teria um salário muito bom. É um concursado, nunca perderia mais aquele emprego e tal. Mas curiosamente, esse meu amigo relatou que esse amigo, ele teve uma crise existencial, porque ele passou 5 anos da vida dele acostumado a fazer a mesma coisa, estudar, faz questão, estuda. Quando ele passou e não precisava mais estudar, não precisava mais executar aquela tarefa, ele ficava assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Não sei mais o que fazer. Que é o que acontece, por incrível que pareça, com alguns estudantes vestibular. Eles entram numa imersão de estudo tão grande, tão intensa, que às vezes quando eles param ou estão de férias não conseguem, porque eles precisam daquilo para viver. Aquilo se torna meio que o motivo da existência. É o que rola aqui com a Ana. Mas
olha como é que a ideia, ela tá sempre a ideia é sempre retomada. Olha como é que nada é à toa. Olha aqui a continuação. No entanto, a Ana sentia-se mais sólida do que nunca e seu corpo engrossara um pouco. Então, apesar da inquietação, ela se sentia mais sólida. Então, vem uma coisa incômoda, vem uma coisa ruim e aquilo deixa ela ainda forte. E era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalinhos na fazenda. Então, por mais que ela se sentisse inquieta, aquilo viesse fazer mal para ela, a Ana falou assim, cara, não, vamos passar por isso aqui, eu vou ficar inquieta não, vou ficar sólida. Inclusive faz o quê? Ela faz uma atividade, ela faz ali alguma tarefa para conseguir fugir dessa inquietação. Mas a Ana ainda tem um controle. A Ana é uma pessoa... se a gente pudesse... Vou extrapolar um pouquinho aqui, tá? Não foi escrito isso, mas pela sequência aqui de ideias, a Ana parece ser uma pessoa mais pragmática, uma pessoa mais controladora, enfim, mais racional, algo do tipo. Então esse trecho aí que a gente tá aqui para vocês era o mais incisivo, e a gente pode tirar a reflexão de que quando a Ana não tem tarefas, a Ana se sente tensa. Ok. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se prestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Gente, olha como as ideias elas se repetem por meio de outras construções, por meio de outros empregos. Então, ela pode aperfeiçoar cada coisa, tudo tem uma harmonia, a vida é feita pela mão do homem, o homem que faz as coisas, então ela continua reforçando a ideia de que ela tem um controle de tudo. Então, pelo emprego das palavras, pela sequência de ações aqui, pela sequência de acontecimentos narrativos, que é uma coisa diferente, a gente pode dizer que Ana tem um controle da situação. Ela continua no momento reflexivo. Aqui eu estou dentro da hora perigosa, hora que ela não tem mais tarefa e ela começa a olhar para os móveis limpos, começa a olhar para sua casa e tendo o fluxo de consciência que a gente sabe que rola aqui nessa história. Por caminhos tortos viera a cair um destino de mulher com a surpresa de nele caber, como se o tivesse inventado. O homem que casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros, sua juventude interior parecia-lhe estranha com uma doença de vida. Ó, apesar de Ana ter um controle, olha as palavras que a gente tem. Ela caiu num destino de mulher. Então, eu tenho um paradoxo a nível de ideia, não a nível de construção. Pô, como é que ela planta as sementes e colhe? Como é que ela tem tudo aperfeiçoado? A vida é feita pela mão do homem, tudo equilibrado, mas ela cai num destino. Então a Ana não tem tanto controle assim, tá? Mas ainda estou no campo da ideia. Ela tem a surpresa de nele caber. Mas ao mesmo tempo, mesmo com essa aparente contradição, a Ana reforça a ideia de que ela cabe no contexto, de que apesar de cair num destino de mulher, ela se encaixa, tudo é ótimo para ela. Mas interessante que aqui a gente começa a fazer uma pequena desenvoltura na história, tá? Ela diz que a sua juventude interior, ela parecia uma doença de vida. Olha a expressão, doença de vida. A Ana caracteriza a sua juventude como uma doença de vida. Obviamente, temos aqui uma caracterização negativa quanto à sua juventude. Mas aqui cabe a indagação. Por que a juventude foi uma doença de vida? O que ela consegue olhar para trás e talvez ver como uma coisa ruim? Será que na juventude... Aqui fica na hipótese, tá? Será que na juventude dela ela já era casada, já tinha filhos, ela foi uma mãe nova? Tudo isso é possível de se analisar. Mas o ponto é que Ana está assim, Ana está no momento introspectivo. E aí começa-se a desenvolver essa projeção, essa perspectiva da Ana, talvez não tão controladora, talvez com a vida não tão harmoniosa, não tão perfeita. Porque olha o fragmento. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia, abolindo-a. Então ela poderia viver também sem a felicidade. Ela aboliu. Ela encontrava uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade e alegria. Assim ela o quisera e o escolhera. Bom, então estamos andando, mais uma vez aqui na narrativa, reforçando a ideia de que ela está descobrindo talvez um lado mais negativo sobre a sua vida, porque
ela caracterizou a juventude como uma doença de vida, ela disse que vivia sem a felicidade, ela poderia abolir a felicidade, ao mesmo tempo que olhava outras pessoas e via pessoas com alegria, com continuidade. Então a Ana, ela se vê nesse estado também, talvez negativo, mas ainda ela reforça a ideia de que ela quis, ela escolheu, ela tem o controle das coisas, beleza? Então aqui estamos ainda na percepção de que ela escolhe, mas, assim como vimos na metáfora anterior e nessa construção, o início de talvez uma possibilidade de vida infeliz da Ana. A aplicação dela ali se reduzia a cuidar da hora perigosa da tarde, então aqui a gente tem um reforço desse tópico. Muito bem. Agora, o que a gente pode colocar? Ana tem o controle, Ana aceita o seu destino e aqui temos uma suspeita de uma infelicidade. Beleza. Vamos para a ruptura existencial? Gente, aqui que tem talvez o ponto forte do conto. Ele não é o clímax, mas eu diria que é o ponto forte do conto, porque aqui tem a complicação que vai desenvolver toda essa história, que é a ruptura. Ruptura é uma palavra que é muito comum para a narrativa da Clarice e para as personagens da Clarice. Bom, vamos ler esse tema de ruptura? Olha a cena narrativa, que é a canônica, todo mundo conhece essa cena. O que mais que fizesse Ana se aprumar de confiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. O gerúndio em processo, a intranquilidade estava em processo ali. Então ela viu o cego mascava chicles, que é o produto, não a marca. Um homem cego mascava chicles. Então o cego que masca chicles, que é o chiclete, é a cena que traz a epifania para Ana. Vamos ler isso aqui. Ana olha para ele e vê assim, esse cego está sem sofrimento, com os olhos abertos. Olha aí o paradoxo. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir, como se ele a tivesse insultado. Ana olhava. Galera, foca aqui comigo. Constrói o sentido comigo aqui, que as palavras estão dizendo. Não é o que eu quero dizer, não é o que talvez a autora quer dizer, mas é o que o narrador nos diz. Quando a Ana olha para o cego, no slide anterior você viu comigo, alguma coisa intranquila estava sucedendo. Já não tem mais calmaria, já não tem mais tranquilidade, que a Ana tanto gostava de enfatizar. Então o cego mascando chiclete, ele acabou com a tranquilidade da Ana. O que chama atenção na Ana? Ó, ele parecia que sorria, ele estava com os olhos abertos. Então a Ana, vamos fazer uma análise literária agora? Eu vou sair um pouquinho das palavras e vou na construção do personagem literária. A Ana estava acostumada ao seu espaço do apartamento, no seu lar de segurança, no seu lugar de conforto, na sua zona de conforto, fazendo aquilo que dava conforto a ela, que é cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, com a sua vida aparentemente perfeita, aparentemente harmoniosa, uma vida que ela, toda hora, ela tenta enfatizar de que ela escolheu, que ela quis aquilo. E nesse momento, ela que sempre viveu uma vida padronizada, uma vida comum, uma vida perfeitinha, vamos botar assim, ela olha para um elemento que é inusitado. Um elemento que sai da normalidade, um elemento anormal. E aquele cego, naquela condição, vivia uma vida aparentemente tranquila. Isso era um insulto para ela. Porque como é que pode esse elemento completamente inusitado viver tranquilo? Cadê esse cego, talvez, agora estou supondo, tá? Estou no momento da suposição. Cadê esse cego chorando? Cadê esse cego reclamando da vida? Cadê esse cego murmurando? Não, ele está sorrindo. É claro que o movimento ali do chiclete pode parecer que sorrindo, está sorrindo, parece que é quase e sorrir, não sorrir, seria o movimento mesmo da mastigação, mas por que não? Já que ela usou a palavra sorrir, por que não um sorriso literal ali? E dava ódio nela. Ela se sentia irritada. Por que ela estava irritada?
Porque ela, um elemento de normalidade, estava sendo deparada com o elemento da anormalidade. Ela, que estava no seu espaço reservado do apartamento, vai para um espaço amplo, que é o mundo afora, e esse mundo afora, nesse elemento inusitado, desconstrói ali a normalidade da Ana, mas continuava a olhá-lo cada vez mais inclinada. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida, uma expressão de rosto muito não usada, ressurgira com dificuldade ainda incerta e incompreensível. Cadê a Ana controladora? Cadê a Ana que sabe tudo que acontece na vida dela, que escolheu tudo? Cadê a Ana pragmática? Cadê a Ana regular? Essa Ana morreu agora, porque ela teve um movimento de epifania. Ana está sem controle, Ana está talvez atordoada, isso porque aquele cego provoca aquilo nela. Vamos fazer uma análise metafórica dessa cena? Ela percebe, quando olha para o cego mascando um chiclete, que a vida dela era tão mecânica quanto a ação do mascar chiclete. Sabe? É ao mesmo tempo, é a mesma ação, ela fazia todo dia a mesma coisa. E ela estava cega para aquilo. Ela não podia ver aquilo. Isso é epifania. Ela tem uma revelação de que a vida aparentemente perfeita dela não era tão perfeita assim. É como se você tivesse um encontro, vamos botar assim, espiritual, metafísico, transcendental, e você descobrisse uma coisa que você fazia, e aquilo que você fazia sempre não era o que você queria fazer, não te dá gosto. Você faz aquilo por quê? Ah, porque eu faço. Automaticamente. Quantas pessoas não largaram a profissão porque não sabiam por que faziam? Quantas pessoas não largaram um namoro porque não sabiam que estavam naquele namoro? Quantas pessoas não largaram um casamento, não largaram uma amizade, não largaram um projeto? Porque às vezes a gente nem entende o porquê está fazendo alguma coisa. Por que eu quero fazer faculdade para esse curso? Porque eu trabalho com isso? Porque eu tenho esse amigo? Porque eu tenho esse relacionamento? Muitas vezes a gente entra no modo robô e a gente só faz. A gente não entende. Eu tenho prazer naquilo? Eu gosto daquilo? Aquilo me faz bem? Então, esse é o momento chave da história. O momento do encontro com o cego é o despertar existencial da Ana. E olha como é que o narrador intensifica com as imagens. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido, estar no bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo e com uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. Ela tá com uma nova vida, o mal estava feito. O que chamava de crise viera afinal, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas sofrendo espantada. O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Olha só, quando ela tem esse encontro surpreendente com o cego, o bonde dá uma arrancada, as suas compras caem. Os ovos se quebram. Existe um mal-estar ali, porque ela está começando um novo mundo. Uma nova Ana está sendo construída. E aí, me apoiando nas palavras ainda, essa quebra dos ovos pode ter uma simbologia. É claro que isso aqui depende do grau de análise, tudo bem? Mas me apegando ao que está escrito, a gente pode criar essa hipótese agora. Esse ovo quebrando, ele poderia ser claramente a metáfora da quebra da existência da Ana. Ela tinha uma vida, e aí a vida se quebra, como os ovos. Eu pego a minha vida, ó, pau, tchá. Os ovos ali escorrem. Sabe, aquele trabalho que eu não gostava, eu faço assim, pau, acabou. Sabe aquele relacionamento que me fazia mal? Eu pego aqui, ó, pau, acabou. Na vida da Ana, especificamente no conto, aquela vida robótica, aquela vida chata, previsível, entediante, angustiante, ela pega aí, tal,
aquilo se quebra. Só que isso deixa a Ana, de novo, completamente atordoada. E ela tenta justificar ali. Ela fala, ó, cara, eu apaziguara tão bem a vida, eu cuidara tanto para que esta não explodisse, eu tentei colocar a vida numa caixinha, eu tentei me organizar para não ser surpreendida, eu mantinha tudo em serena compreensão, até que, olha comigo, e um cego mascando goma despedaçava tudo isso. E aquele encontro epifânico, ele destrói todas as convicções, tudo que a Ana tentou segurar. Então aquela Ana controladora, aquela Ana que sabia de tudo, que decidiu, ela não existe mais, porque esse encontro destruiu. Talvez você possa estar achando assim, nossa, mas que viagem, que coisa maluca, como é que a Clarice escreve isso? Eu duvido que você nunca teve na sua vida um momento em que você começou a questionar tudo, em que você começou a falar assim, cara, por que eu faço isso? Por que eu estou escolhendo isso? O que eu estou fazendo aqui? Duvido que você não quis mudar, repaginar. Duvido que você nunca um dia se olhou e falou assim, cara, eu queria ser uma pessoa menos ansiosa. Poxa, eu queria ser uma pessoa menos insegura. Eu queria ser, eu não queria fazer o que eu faço. Isso que a Ana está representando. É claro que a escrita é complexa, a escrita é hermética, mas a construção é essa. Ela tentou controlar, tentou apaziguar, mas não deu para ela controlar isso. Então, eu tenho uma destruição do controle da Ana. Ana é a personagem que possui o controle, que aceitava o destino, que tinha uma suspeita de felicidade, mas agora, pós-epifania, ela perde o controle das suas ações. E aí ela percebe que há muito passar o seu ponto de descida, ela estava fraca, tudo atingia com um susto, desceu do bonde com pernas débeis, ela estava cansada, ela estava ali, cara, o que eu faço? Olhou em torno de si, segurando a rede suja de ovo. Por um momento não conseguia orientar-se, parecia ter saltado no meio da noite, e era de dia. Em uma rua comprida com muros altos, amarelos, seu coração batia de medo, ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que ela descobria continuava a pulsar e um vento mais morno, mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Então agora nós temos uma Ana que ela não só perde o controle de suas ações, mas também ela é tomada pela intensidade dos sentimentos. É claramente uma nova Ana, um novo mundo surge agora para ela. A vida recomeçou. Enfim, pôde localizar-se, ela foi andando e chegou até o Jardim Botânico. O Jardim Botânico, que aqui ele representa uma série de coisas. Mas antes de continuar aqui no Jardim Botânico, só uma cena narrativa que eu não coloquei aqui, não sei se vocês lembram, mas é um momento que a Ana, ela tá tão despertada para a vida que ela olha para o outro e ela começa a sair da sua individualidade. Não sei se vocês lembram dessa parte do conto que fala que ela olha para uma mulher vestida de azul e essa mulher tinha um rosto. Cara, isso é muito curioso, porque, não sei vocês, mas eu posso falar por mim, eu, Hugo Ornelas, eu às vezes estou tão conectado com as minhas obrigações do dia, que eu quando ando na rua, eu não olho para as pessoas, não encaro as pessoas, eu sigo o meu caminho e vou seguindo. E nesse momento, a Ana para de olhar para si, ela sai do seu mundo, e ela começa a olhar para as pessoas, ela consegue olhar, então tem ali uma certa quebra da individualidade. Ok, depois disso, ela está completamente destruída, desconcertada, cara, o que eu faço da minha vida? E eis que ela para no Jardim Botânico. E isso depois de perder a parada do seu bonde. A Ana tinha tudo organizadinho, tudo certinho, só que aqui, cara, tudo se foi, tudo acabou. Aquela Ana controladora não existe mais, inclusive a Ana perdeu ali o ponto de descida. Bom, o Jardim Botânico, ele vai representar, pensando-se assim, na construção narrativa, o ócio dela. Porque a Ana, ela deveria voltar para casa para fazer as tarefas domésticas, já que é para isso que ela vivia. E agora o ócio, eles representam uma grande ruptura, gente. Sabe o que representa uma grande ruptura? Porque lembra quando a gente falou da hora perigosa? O que era a hora perigosa? O momento que nada mais precisava da força dela e ela ficava inquieta. Quando ela viu os móveis limpos, o coração dela apertava, sufocava a Ana. E agora, aquilo que dava angústia nela, que era o ócio, que era a falta de tarefas, começa a ser a redenção dela. O ócio, na verdade, ele é a quebra da robotização. Já que é uma nova Ana,
já que existe um novo mundo, uma nova mulher, por que não fazer algo diferente? Por que não quebrar a rotina indo até o Jardim Botânico? O Jardim Botânico, ele é esse novo olhar do mundo para Ana. Esse mundo, na verdade, é o Jardim Botânico, entende? Ela começa a olhar o mundo de maneira diferente. Esse trecho aqui é um trecho que é muito complexo e, com certeza, pensando-se assim em uma prova de vestibular, você não vai entrar em interpretações muito profundas, então a gente precisa entender o que representa. Basicamente, é a Ana olhando para a natureza, descrevendo a natureza. É claro que quem faz isso é o narrador, não é? O narrador ali, ele meio que faz uma inter-relação com a personagem Ana, uma síncope ali com ela, mas ele, através do narrador, nós temos acesso ao olhar da Ana. Então, a Ana vai escrever a natureza do jeito mais comum. Ó, Ana andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. Então, ela depositou os embrulhos, ela se sentou, ficou muito tempo. Olha a parada agora. Não tá a Ana fazendo coisas, não tá a Ana na rotina. Ela tá parada e, diferentemente, por isso que esse é o momento da ruptura da narrativa, isso não causa mal a Ana. Isso não deixa a Ana angustiada. Pelo contrário, isso redime a Ana. Isso traz a Ana uma nova... um novo sentimento, que ela nem sabe dizer qual é esse sentimento. E aí, ela começa a descrever isso, é o novo olhar, é a nova terra, ela tá uma mulher diferente. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiros de árvores, pequena surpresa entre os cipós, todo o jardim triturado pelos instantes jamais apressados da tarde. De onde vinha o meio sonho pelo qual ela estava rodeada? Com um prunil de abelhas e aves, tudo era estranho, suave demais, grande demais. E ali, ela começa a descrever, isso aqui é meramente descritivo. Ah, qual o sentido específico de cipó? O que é? Nada, gente. É simplesmente o olhar que ela tem sobre o espaço. O espaço é descrito sobre a nova sensação da Ana e ela descreve ali o espaço com uma beleza que ele tem. Ok, então nós temos aí essa admiração, a Ana está admirada. Ela inquieta olhou em torno. Opa! Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão, o pardal se escava na terra e, de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Opa, então estava tudo tranquilo, mas parece que volta a inquietação. Ué, Hugo, que inquietação é essa? Fazia-se no jardim um trabalho secreto, do qual ela começava a se perceber. Então, Ana, ela tem seu momento de tranquilidade, que ela descansa, que ela se deita ali, que ela fica quieta, fica em silêncio. Mas há uma inquietude. Por que há uma inquietude? Porque existe um trabalho secreto. Qual o trabalho secreto que acontece no Jardim Botânico, gente? Esse trabalho secreto é a transformação existencial. Então esse processo de mudança da Ana claramente não é um processo confortável, ok? Então estamos falando de um momento de movimento interno mesmo, coisa introspectiva, que acontece dentro da mente dela. Isso nos leva a construções paradoxais. Lembra que eu falei no início da aula? Os elementos vão ali se conversando. Então, para explicar algo da narrativa, eu utilizo um mecanismo de linguagem, um aspecto da linguagem, que são os paradoxos. Todo esse processo que Ana vive, o narrador descreve por meio de imagens paradoxais, por meio de ideias paradoxais. Como assim, Hugo? Essa sensação de transformação que Ana vive, ela é um grande paradoxo. E eu vou te mostrar por meio de fragmentos. Olha aqui. A crueza, que vem de crueldade, do mundo era tranquila. O assassinato era profundo e a morte não era o que pensávamos. Então existe uma crueza ali, ou seja, existe uma crueldade que traz ali tranquilidade. Como a repulsa que precedesse uma entrega era fascinante, a mulher tinha nojo e era fascinante. Ó, tinha nojo e era fascinante. Essas duas imagens de uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, elas se embrulham, elas se misturam. Então, ao mesmo tempo que é fascinante para Ana descobrir essa nova existência, também é nojento. E existe uma reiteração paradoxal, que é basicamente a crise. E essa crise é uma descoberta de uma nova identidade e ao mesmo tempo um prazer, que é a possibilidade da mudança. Então, quando a Ana percebe que o que ela era antes
traz tristeza a ela, traz inquietação, traz um momento ali de desconcerto. Isso é crise. Tudo bem, gente? É só você pensar. Vamos fazer uma analogia com a nossa vida. Quando eu descubro que, na verdade, a minha ansiedade me atrapalha. Cara, eu vou trabalhar na minha ansiedade. Quando eu descubro que talvez, sei lá, o desemprego, ele vai me atrapalhar. Cara, eu vou trabalhar ali no desemprego. Quando eu descubro que, o meu filho que me irrita, vou trabalhar aqui. Então, o descobrir o problema sempre é ruim, sempre faz mal. Mas há um prazer na mudança. Então, basicamente, o paradoxo que vai se construindo reiteradamente no Jardim Botânico é essa ideia de que há um prazer, mas também há uma crise. Ela vai descrevendo ali, mais uma vez, a sua relação com a natureza. E olha que interessante quando ela fala assim: quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. Galera, olha que interessante. Quando ela pensa que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta. Era basicamente o que ela fazia. Ela alimentava o marido, alimentava as crianças. Então aquilo que era o status quo da vida dela, aquilo que era uma rotina, nesse momento do Jardim Botânico causa nojo nela. Um nojo semelhante a uma de uma grávida e abandonada, como se ela estivesse grávida e abandonada. Que é uma metáfora que faz super sentido, por exemplo, para a mulher no que tange a gravidez. Né? Dizem que a mulher, quando fica grávida, ela tem muitos enjoos. Então, esse momento aqui é a subversão da Ana. É no seu estado puro, o que ela fazia antes dá incômodo para ela agora. E agora, ela começa a refletir, e as metáforas, os paradoxos começam a se repetir também, da ideia de que ali tudo era uma grande coisa profunda para ela, mas até que ela se lembrou das crianças. Opa, esse mais aí é uma conjunção adversativa e ele está introduzindo uma nova perspectiva da história. Aí, ela se lembrou, agarrou o embrulho, saiu correndo e viu que estava tudo fechado. Ela foi a última a sair do Jardim Botânico. Inclusive, ela fala que não tinha ninguém no Jardim Botânico quando ela entrou, né? Acho meio impossível isso, mas esse é o ponto. E ela sai correndo, porque ela lembra dos filhos. Ela chega à porta do edifício, à beira de um desastre, correu com a rede até o elevador, só uma batida no peito. Então ela estava agitada, que sucedia. A piedade pelo céu era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível seu. Abriu a porta da casa, a sala era grande, as maçanetas, a sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? Lembra que a gente falou que o Jardim Botânico era o momento que ela descrevia o espaço com uma nova perspectiva? Ela viu a beleza, ela parece que ela estava conectada mais ao mundo, àquele momento ali. Isso também acontece quando ela sai daquele ambiente do Jardim Botânico e vai para o ambiente da sua casa, que até então era um espaço de segurança, era um espaço de conforto. Agora, com a Ana transformada, com a Ana com um impacto pós-epifânico, ela olha para aquele espaço e parece não reconhecer, porque ela está desconcertada. Então, a Ana não é mais previsível. A Ana é complexa, a Ana é ambígua, a Ana é paradoxal, a Ana não sabe o que ela é. E ela está completamente destruída em suas convicções. E há um desconforto com a nova realidade celular, o que reforça mais ainda a ideia da ruptura. O lar, que de novo era o espaço da segurança, agora é um espaço de desconforto para Ana. E aqui a Ana volta à rotina. A vida sadia, ela vai reforçando a ideia. A vida que era sadia, que ela levara, que era tranquila, agora é um modo moralmente louco de viver. Ela amava o que fora criado, amava com nojo. Olha aí de novo o reforço da coisa prazerosa que é crise, do amar com nojo. Não é isso? Amar com nojo é uma imagem que se repete muitas vezes aí. Do mesmo modo, como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a, abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo. Como se soubesse de um mal,
O cego ou o belo jardim botânico? Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Então, gente, como eu falei para vocês, muito comum na narrativa da Clarice é ter metáforas simbólicas, metáforas ali sensoriais. E ela faz uma relação com a ostra, que eu vou trazer essa imagem para vocês porque ela reforça essa imagem da ostra, tá? À medida que ela vai, que ela fala aqui, à medida que ela vai chegando próximo da osca, eu falei osca, é ostras, que ela chega perto das ostras, vai dando um sentimento de asco. E olha aqui a imagem de uma ostra. A ostra, vamos pensar assim, nesse momento, a Ana está falando sobre ela mesma, né? Tem um narrador, sempre, mais uma vez, né? Um narrador inocente que traz a percepção da Ana. Mas quando o narrador vai descrevendo a Ana, a sensação da Ana, a Ana está nesse momento de desconstrução essencial, de reflexão essencial. E quando ela chega próxima da ostra, já reparou que quanto mais próximo da ostra tu chega, mais vem odor, vem um cheiro forte, dá uma coisa meio nojenta mesmo. Então, a ostra, ela tem uma casca, e quando vai chegando dentro da casca, no interno da casca, aquilo traz um fascínio e traz um nojo. É basicamente o movimento de se descobrir. Quando você tenta se descobrir, aquilo tem um certo fascínio. Tu tá se conhecendo. Vamos pegar aqui no campo da psicologia, vamos abrir aqui o leque para a gente compreender melhor. Numa sessão terapêutica, por exemplo, você começa a lembrar da infância, ou se você for mais velho, lembrar da adolescência. E aí você começa a fazer umas correlações. Cara, mas é por isso que eu sou assim, é por isso que eu acho desse jeito e tal, não sei o quê. Há um fascínio em descobrir sobre você coisas que você não sabia, mas ao mesmo tempo é muito incômodo, porque você pode chegar a descobertas ruins sobre você. Você pode descobrir lados péssimos, perversos sobre você, assim como a imagem da ostra. Ela tem uma casca por fora e à medida que eu vou chegando próximo dessa ostra, eu sinto um cheiro ruim. Então, a metáfora da ostra é de conhecer assim, é fascinante, mas nojento. Por isso que a todo momento ela fala, ela ama com nojo. É fascinante, mas é nojento. É fascinante se conhecer, mas também é nojento, porque sempre há algo de ruim em nós. Bom, ela fala aqui de muitos pontos, e aí ela sempre menciona o chamado do cego, a referência ao cego sempre ao momento da ruptura. E o que faria se seguisse o chamado do cego? O que ela faria agora se ela seguisse aquilo que foi proposto para ela na Epifania? Vamos botar ali o contexto? Agora que ela está em casa, agora que ela está com os filhos, agora que ela vai estar com o marido, agora que ela voltou à sua rotina, como que vai ser a Ana? A Ana vai seguir essa proposta de ser uma mulher completamente diferente? Porque ser completamente diferente talvez possa incluir não tanto tempo com os filhos. Quem sabe a Ana, ela começa a refletir e fala assim, ó, eu não posso perder minha vida só com meus filhos, só com meu marido. Eu tenho que ter um tempo para mim. Pode ser. Será que a Ana vai seguir esse chamado cego ou ela vai retroceder? Porque quando ela fala aqui, ou cego ou o jardim botânico representa aquele momento de paz dela, aquele momento de tranquilidade. Não havia como fugir. Não havia como fugir porque o mal já estava feito. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra. Aí de novo a ostra. E não havia como não olhá-la. Bom, galera, então vamos fazer um resumo até aqui. Ana vai até o Jardim Botânico. Lá ela tem uma admiração pelo novo mundo, mas ao mesmo tempo um processo de construção existencial, de reformulação de identidade, de um novo olhar sobre o mundo. Ela perde a hora no Jardim Botânico, depois volta para sua casa, abraça o filho com espanto. O filho fica assim, preocupado, assustado com a mãe. Ela tem ali o jantar depois com a família, que estava previsto. Inclusive, nesse momento fala que acho que ela tinha uma empregada, uma doméstica, alguém para ajudar, que a gente pressupõe que a Ana pertence a uma família burguesa. Até que ela escuta um estouro no fogão. E esse é o desfecho da história.
Se for um estouro no fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa. Pensou correndo para a cozinha e deparando com seu marido diante do café derramado. "O que foi?" gritou, vibrando toda. Ele se assustou com o medo da mulher e de repente riu entendendo. "Não foi nada." Disse, desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras. Primeiro momento que a gente tem aqui o marido falando. O marido ali dando a voz. Mas diante do estranho rosto de Ana, opa! Ana está com um rosto estranho. Essa Ana que está aqui não é mais a mesma Ana de que ele viu de manhã. A Ana está transformada. Espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a assim, rápido afago. "Não quero que lhe aconteça nada. Nunca", disse ela. "Deixe pelo menos me aconteça fogão, dá um estouro", respondeu ele sorrindo. Olha a Ana voltando para sua rotina. Ela não é mais a mesma, óbvio. Mas a Ana quer cuidar do seu marido. Ela não quer que nenhum mal aconteça a ele. E ele fala, cara, deixa pelo menos que as coisas naturalmente aconteçam, não tenta controlar tudo. E aí, a volta do controle da Ana e devoção à família. Voltou. Ué, mas ela regrediu, ela voltou ao que era exatamente no início do conto? Impossível. É impossível. Essa Ana do final não é a mesma Ana do início, gente. Ela pode ser voltada para a mesma ação, ela pode ser voltada para a mesma família, mas lembra aqui que o marido falou? O marido estranhou o rosto de Ana. A palavra é categórica. Ana não é mais a mesma pessoa. E o rosto, a metáfora, a metonímia para a identidade da Ana. Ela continuou sem força nos seus braços. Esse momento aqui é um momento de afeto, gente. É um momento de amor. Qual é o nome do conto? O amor. Temos uma cena de amor aqui. Talvez a cena mais explícita e mais literal que faz referência ao sentido literal de amor. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara. E na casa toda havia um tom humorístico, triste. Olha os paradoxos aí. "É hora de dormir", disse ele. "É tarde." Num gesto de que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Então a Ana já está sem força nos braços. É hora de dormir. A gente pode entender literalmente como dormir, mas cabe aqui, mediante o próprio uso da palavra, dormir significa sair de cena, né? Talvez dormir, apagar, acabar com aquilo que aconteceu no dia. É uma suposição. E essa suposição só vai fazer sentido se essa imagem se reiterar. E ela já começa a reiterar ali embaixo. É hora de dormir, ó. Sai desse negócio daí, Ana. E então o marido segurou a mão da mulher e levou-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. E aí, é interessante a gente reparar que esse gesto é um gesto que não era dele. Ou seja, talvez aquele marido nunca tivesse tido um gesto tão afetuoso como esse. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural. Ele segura a mão da mulher e afasta a mulher do perigo de viver. Nesse momento, o marido talvez nunca tivesse esse afeto todo com a Ana. E tirou. Acabara-se a vertigem da bondade. Acabou aquela confusão, aquela loucura toda da bondade. Parece que todo aquele momento de ruptura, aquele momento intenso, aquele momento epifânico que a Ana, ela precisa mudar, ela precisa desconstruir a vida dela, mudar tudo, parece que tudo aquilo estava acabado. Estranho, né? E se atravessara o amor e o seu inferno. Estou aqui no último parágrafo. Penteava-se agora diante do espelho, momento sendo uma cena natural, mais uma das cenas naturais que carrega uma simbologia, por um instante sem nenhum mundo no coração. Diante do espelho, né? Ana com Ana, face a face, sem mundo no coração, sem uma coisa intensa no coração, antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Assim como esse apagão que deu agora. Acabou. Apagou a chama. Alguns até dizem que a epifania
Se você fizer ali a origem da palavra, tem alguma coisa relacionada à luz, à revelação. Mas o final do conto mostra que Ana talvez tenha voltado à sua rotina. Hugo, por que o nome do conto é o amor? Eu vou confessar para você que isso fica uma coisa ainda subjetiva. Mas se a gente se apegar ao final desse conto aqui, nós temos uma cena de amor, que é o marido, com um gesto que não era dele, abraçando a Ana, tomando a Ana. E por que a Ana decide voltar para sua família agora? Vamos pensar, gente. A Ana sempre diz que escolheu, mas a Ana estava tomada ali pela vida robótica. Essa escolha da Ana, talvez a gente possa falar que foi uma escolha consciente. Ela decidiu, de fato, agora. Ela não se enganou, mas ela decidiu, de fato, voltar. O que motivou a Ana largar, talvez, aquele movimento intenso de ruptura? Primeiro, os filhos, que começavam a puxar. Ela estava longe de botando, que lembrou do filho e foi correndo rápido. Ela fala pro filho, não me deixa te esquecer. Então o filho é um imã. E depois o marido. O que faz a Ana voltar é o amor pela família. É o amor pelos filhos, é o amor pelo marido. Agora, a gente pode também, se nós quisermos, nós podemos colocar um filtro social. Aí, o contexto social. Talvez por conta do momento cultural que existia naquela época, era inviável, talvez, uma mulher romper com a família, não sei, mas isso é uma possibilidade. Se a UERJ quiser colocar isso pode ser um ponto, porque se a gente colocar ali o contexto social da mulher, isso é levado em consideração. Tudo bem? Vamos fazer uma reflexão, vamos fazer aqui uma conclusão, melhor, sobre tudo que a gente falou, como se aplica na linguagem e no contexto. Então, a gente tem uma série de metáforas simbólicas. Vocês viram lá pela metáfora da planta, pela metáfora do ovo, pela metáfora do jardim botânico, pela metáfora da pequena flama do dia e as demais que aparecem ali. Paradoxos existenciais. Quando a Ana passa por aquele momento de ruptura, ela não sabe o que sentir, não sabe o que fazer com aquilo, então ela se vê no estado paradoxal mesmo, em que ela tenta, ao mesmo tempo, sentir o prazer e o medo daquela mudança. A onisciência, sem o narrador onisciente, a gente jamais conheceria como a Ana pensa, como a Ana projeta o mundo. A linguagem sensorial, eu não explorei muito isso, mas em alguns momentos, principalmente no Jardim Botânico, a narradora usa ali metáforas sensoriais que mesclam os sentidos. E o contexto? O contexto é a década de 60, não tem como a gente pensar numa história dessa que não é inserida na questão da discussão da mulher, e obviamente se leva ao papel social da mulher na década de 60, que era muito comum, a mulher encaixada naquilo ali. Há um questionamento sobre o que é felicidade familiar, será que as famílias realmente são felizes naquele momento? O diálogo com o essencialismo, é claro que você não é obrigado a saber isso, numa questão de prova, a UERJ deveria colocar, ela deve colocar, caso ela queira fazer isso, ela pega alguma frase essencialista, a gente pode fazer um diálogo com Sartre, por que não? Que aqui a ideia de que não se tem uma essência, o ser humano está se construindo a todo momento, e por que não também fazer uma referência ali com Simone de Beauvoir, não vou falar muito bem aqui essa língua estrangeira aqui, mas todo mundo conhece a célebre frase, não se nasce mulher, se torna mulher. Essa é uma frase existencialista pura, porque a essência, a identidade é uma eterna construção. Então a gente pode fazer essa relação com a personagem que se constrói a todo momento. E também, alguns leitores, isso aí é uma coisa mais ampla, fazem uma relação com espinosismo. Depois você pode procurar aí, a minha intenção não é que você estude muito isso, mas basicamente aqui uma corrente filosófica que fala sobre a autenticidade, sobre a busca do eu, sobre a liberdade, que também é uma relação do homem com a natureza, então por isso que aquela cena no Jardim Botânico também pode se relacionar. E assim, eu vou chegando ao final da aula, com a conclusão de uma história que é muito densa, com palavras muito densas. É claro que eu não li palavra por palavra,
mas acho que a gente conseguiu passar assim pela ideia geral do conto. E mais uma vez quero convidar você a me seguir nas redes sociais, @HugoOrnelas. Lá eu tenho novidades. Se inscreve no canal também se você não é inscrito, dá um like aqui pra mim. E obrigado pela sua atenção, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu engajamento, obrigado aí pela sua audiência. E fica aqui o convite reflexivo sobre a ideia do conto. Será que o que você vive hoje, você tem uma vida que você deseja, que você sonha, ou você só vive pragmaticamente, você só vive no automático? Será que você não precisa talvez ressignificar alguma coisa, romper com algum comportamento, com alguém, com alguma relação, com alguma atividade que você faz? Porque, assim como Ana, a gente precisa também ter esses momentos de ruptura, disruptura, para sermos quem nós deveremos ser, o ser mais autêntico possível. Beleza? Muito obrigado, a sua atenção mais uma vez, tamo junto, galera. Se liga, Lelesque!